Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São João, capítulo 6, irei ler alguns versículos. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 48 diz: Eu sou o pão da vida. E o versículo 51 diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus que está nos céus. Louvado seja o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Louvado seja o Espírito Santo do meu Deus para sempre. Meus amigos e meus irmãos, o título desta mensagem é Jesus, o pão da vida. Glória a Deus para sempre. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele entregou esta mensagem quando esteve aqui na terra, lá na cidade de Cafarnaum. É uma sinagoga daquela cidade. Jesus ali estava pregando a palavra de Deus. A cidade de Cafarnaum se tornou o centro das atividades evangelísticas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os habitantes daquela cidade tiveram oportunidade de ouvirem muitas mensagens de Jesus. Ouviram os ensinamentos na sinagoga, as pregações. Eles tiveram a felicidade de presenciarem os milagres que Jesus Cristo, Filho de Deus, operava. Então Jesus operou muitas maravilhas, muitos milagres naquela cidade de Cafarnaum. Entretanto, os habitantes daquela cidade eram um povo incrédulo, era um povo arrogante, presunçoso, era um povo orgulhoso, era um povo que rejeitou os ensinamentos de Jesus, as pregações de Jesus, apesar de ter assistido às pregações, os ensinamentos de Jesus e os milagres que Jesus operou, o povo continuou incrédulo. Certo dia, Jesus, se referindo aos habitantes daquela cidade de Cafarnaum, Jesus disse: Tu, Cafarnaum, tu que te ergues ao céu, tu serás abatida ao inferno. Se em Sodoma e em Gomorra tivessem sido operados os milagres que em ti foram operados, há muito que os habitantes de Sodoma teriam se convertido, e a cidade, por certo, existiria até o dia de hoje, disse Jesus. Então observe
que aquele povo presenciou os milagres de Jesus, assistiram às mensagens de Jesus, mas era um povo de um coração rebelde, um povo de um coração duro, que não abriram seu coração, seus corações para receberem Jesus Cristo como Senhor. A incredulidade reinava entre os habitantes daquela cidade. Jesus chegou até dizer que no juízo final haverá menos rigor no julgamento para os habitantes de Sodoma do que para os habitantes de Cafarnaum. Tamanha era a incredulidade dos habitantes daquela cidade. E foi ali que o Senhor Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, para a vida eterna. É bem verdade que o povo naquela época o povo estava preocupado mais com os bens materiais, com comer, com vestir, com a moradia, com o emprego, com a saúde. É bem verdade, nós sabemos que todos nós precisamos do alimento para o corpo. Precisamos da roupa, do calçado, da moradia, do emprego, da saúde. Entretanto, acima de tudo isto, a nossa alma, o nosso espírito necessita da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pão da vida. O alimento do corpo é um, o alimento do espírito é outro. O espírito que está no homem não se satisfaz com feijão, com carne, com farinha, com verdura, com legume. O espírito que está no homem se satisfaz a sua fome e a sua sede ouvindo a palavra de Deus, se alimentando com a palavra de Deus, se alimentando com a presença de Jesus, com a presença do Deus Todo-Poderoso. Este é o alimento da alma, é o alimento do espírito. A vida humana é constituída de corpo, alma e espírito. O corpo tem o seu alimento, mas o espírito tem também o seu alimento. E a nossa alma, nosso espírito se alimenta com a palavra de Deus. Quantas pessoas existem neste mundo que fisicamente têm muita saúde? Entretanto, a alma destas pessoas estão famintas, com fome e com sede de ouvir a palavra de Deus, com fome e com sede, precisando da presença de Jesus em suas vidas. Só Jesus tem poder para alimentar a nossa alma, nosso espírito e também o nosso corpo. Certa ocasião, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, durante a sua mensagem, a sua pregação que ele fez na sinagoga lá em Cafarnaum, ele se referiu ao maná, que o Senhor nosso Deus derramou o maná dos céus durante aquela caminhada do povo pelo deserto, comandada por Moisés. Durante 40 anos de caminhada, aquele povo se alimentou do maná. Cada dia caía a porção do maná juntamente com o orvalho. E o povo se alimentava do maná que caía dos céus. Mas o maná possuía substâncias físico-químicas somente necessárias para alimentar o corpo. O povo de Israel se alimentou com o maná, se saciou, mas o maná não alimentava a alma do povo.
O maná não alimentava o espírito que estava em cada um daquele povo de Israel. O maná era passageiro, era um alimento passageiro. O alimento eterno, para sempre, que permanece para sempre, é Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. E o povo, durante o deserto, se saciou. E diz a Bíblia, mas o povo, muitos morreram. Embora comendo o maná do céu, mas morreram. Mas Jesus, que é o pão da vida, ele permanece para sempre. Quem comer deste pão que é Jesus, tem a vida eterna, nunca morrerá. É verdade que o corpo físico vai para a sepultura. Todos os homens estão sentenciados a morrerem. O corpo vai para a sepultura, entretanto, o espírito que está no homem, que se alimenta com Jesus, ele permanece para sempre. E o seu alvo, a sua esperança é a vida eterna. E morar com Deus, com Jesus Cristo e os seus santos anjos para sempre. Disse Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem se alimenta de mim permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado amigo, não tenha a sua preocupação exclusivamente para os bens que estão na terra. Não tenha a sua preocupação exclusivamente só com comer, com beber, com vestir, mas se preocupe também que você tem uma vida espiritual. E a sua vida espiritual só se alimenta, só terá oportunidade de ir para o paraíso de Deus se ela se for alimentada com a pessoa de Jesus. Jesus disse 3 vezes, eu sou o pão da vida. Está aqui em São João, está aqui no livro de São João, capítulo 6. Versículo 35, disse Jesus, eu sou o pão da vida. No versículo 48, Jesus disse, eu sou o pão da vida. No versículo 51, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, meu caro amigo, se você ainda não se alimentou deste pão, se apresse, se alimente da pessoa de Jesus, abra o teu coração, permita que a tua alma, o teu espírito se alimente com a presença de Jesus. Medite na palavra do Senhor nosso Deus, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor nosso Deus. Graças a Deus, porque eu conheço a Jesus, o pão da vida. Conheço a Jesus pela fé. O meu espírito a cada dia se alimenta com a pessoa de Jesus. O meu espírito cada dia se fortifica e cresce, porque o meu espírito está arraigado na pessoa de Jesus. E eu espero que você, meu amigo, tenha esta mesma esperança que eu tenho. Eu espero que você tome a mesma decisão que eu tomei. Eu recebi na minha vida Jesus Cristo, Filho de Deus, como o pão da vida, o pão da minha alma, do meu espírito, que além de fortalecer o espírito e a alma, fortalece também o corpo. De Jesus vem a vida, de Jesus vem o perdão, de Jesus vem a salvação. E eu te convido, meu amigo, receba Jesus Cristo como o pão da vida. Receba na tua vida, na tua existência, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, um pão que permanece para sempre. No dia que você abrir o teu coração
abrir o desejo da tua alma para receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como o pão da vida, você será uma nova criatura, um outro ser, renovado, transformado, porque está escrito na palavra do Senhor nosso Deus: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo de novo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Então os habitantes daquela cidade de Cafarnaum, os habitantes daquela cidade rejeitaram a Jesus, o pão da vida. Desprezaram a Jesus, o pão da vida. O povo estava mais preocupado com os bens materiais. Será que você que está me ouvindo está mais preocupado com os bens materiais do que com os bens espirituais? Será que você está mais preocupado com a comida que perece do que a comida que permanece para sempre, que é Jesus? Eu espero que você, meu amigo, faça uma reflexão. Você precisa do alimento para o corpo, mas você também precisa da presença de Jesus para alimentar a sua alma e a sua vida espiritual, para que um dia, após a morte, você possa gozar os seus dias eternos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na presença dos anjos do Senhor, habitando no paraíso de Deus, com Jesus Cristo ali, sendo nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso pão eterno, pão celestial que desceu do céu, Jesus. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor meu Deus por este momento que aqui passei, pregando a palavra do Senhor, meu Deus. Peço ao Senhor, meu Deus, que abra o entendimento das pessoas que estão me ouvindo, para que elas não pensem somente no alimento que perece, mas que pensem muito mais no alimento que permanece para sempre, que é Jesus Cristo, teu Filho. O alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso espírito. Meu Senhor, meu Deus, continue estendendo as mãos do Senhor para a salvação de todos os meus ouvintes, para que eles venham a receber em suas vidas Jesus Cristo, o teu Filho, o pão da vida para a salvação deles. Senhor, meu Deus, e eu te peço e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.